Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos para a nossa última aula. A aula de hoje eu tentei fazer um negócio um pouco mais, vamos dizer assim, a gente fez algumas aulas introdutórias, né? Vimos aquela base, como que o Python funciona, alguns comandos básicos, algumas estruturas básicas. E hoje eu trouxe alguma coisa mais pesada. Tá? Pesada em que sentido? É um pouco mais complexa, mas que ela não vai ficar por aqui. Né? Ela vai ficar disponível para vocês vão poder rever o código, vocês vão poder rever a aula e tentar entender e modificar esse código da maneira que vocês preferirem. Qual que é a ideia de hoje? Só para eu pegar aqui na emenda. Né? Então, semana passada não, na terça-feira, nós vimos a criação e operações de data frame utilizando pandas. Fizemos algumas seleções, filtragens, funções de agregação, né, group by, enfim, visualizamos alguns gráficos no Matplotlib. Tá? Não usamos o Seaborn, mas ele vai aparecer por aqui hoje. Tá? A ideia dele é muito parecida com o do Matplotlib. Eles acabam se misturando. Né? Geralmente, quando você chama o Matplotlib, você chama junto o Seaborn para fazer alguma configuração diferente e tal. Eles são muito, muito bacanas. Né? O Seaborn, principalmente, ele dá um visual diferente, ele permite algumas configurações diferentes para o seu gráfico. Né? Uma coisa mais visual, mais chamativa, né? Você consegue definir configurações diferentes, cores diferentes, você tem uma paleta mais complexa e tal, é bem bacana, tá? E aí hoje eu trouxe dois projetos básicos, tá? Projetos práticos, tá? São scripts para automação de tarefas simples, tá? Mais simples são as tarefas. O script ele não é, a princípio, tão simples. Né? Então você tem o trabalho inicial de desenvolver um script desse, mas ele vai funcionar por bastante tempo aí para você e automatizar algumas tarefas, algumas rotinas que eventualmente você faz manualmente e ele pode ajudar bastante aí no seu trabalho. Tá? Faremos também alguma análise exploratória de dados com base nos dados que nós vamos utilizar hoje. Tá? Eu criei uma pasta aqui, depois eu compartilho essa pasta com vocês e também os códigos. O código eu já compartilho agora na hora que a gente começar a utilizar e depois eu compartilho a pasta toda. Tá? Aqui nós temos 3 arquivos. Projeto Automação Análise V2, que é o primeiro que a gente vai ver. Temos o projeto Automação Análise e esse config.json aqui. Esse config.json é um arquivo que a gente utiliza para guardar configurações de e-mail, tá? Ou de outros acessos, de base de dados e tal. Por quê? Para isso não ficar no código. Tá? Então, a gente define um arquivo à parte, não é um arquivo fechado, com senha, com nada, é um arquivo de texto. Tá? O JSON, se você clicar aqui com direito e ir no bloco de notas, ele abre e te mostra tudo o que tem ali dentro. Né? A estrutura dele, do JSON, ela é muito simples, ela parece com um dicionário que a gente viu em algumas aulas. Né? Então, você tem lá configuração do e-mail e a senha, configuração do servidor, e o endereço, configuração da porta e o número da porta, enfim. Por que eu fiz isso? Porque eu criei um scriptzinho aqui para a gente enviar informações por e-mail. Tá? Qual que é a ideia desse projeto? Né? O primeiro deles aqui é buscar algumas informações na CVM, tá? Baixar essas informações e criar alguns relatórios. Tá? Baixar informações na CVM, buscar dados na CVM, principalmente nos dados brutos, é algo que não é tão amigável.
Tá? Então, eu acho que o script de automação, ele torna esse processo um pouco mais simplificado e prático, no sentido de, por exemplo, eu tenho que fazer isso todo dia, né? Então, eu automatizo esse processo e ele faz isso para mim, tá? A ideia aqui não é direcionar essa necessidade para cada um de vocês. Tá? Quantos aqui buscam dados diariamente na CVM? Não sei, talvez nenhum. Mas a ideia é vocês entenderem que isso pode ser feito não só na CVM, mas em outras plataformas, tá? E que é factível. O Python é uma seara muito ampla para se desenvolver esse tipo de coisa, tá? Ele é muito flexível, muito robusto para esse tipo de coisa, né? O Python ele é uma linguagem de programação que não foi criada especificamente para estatística. Ele é uma linguagem de programação ampla que foi criada para várias coisas, né? Você consegue desenvolver vários softwares e dentro disso incluir a estatística, tá? Esse primeiro projeto aqui, o que ele faz? Tá? Primeira coisa que ele faz aqui, ele mapeia o nosso diretório de uso. Tá? Lembra que a gente importou lá na aula passada o Google Colab, importamos o Drive, fizemos um mapeamento desse Drive para que ele trabalhasse com arquivos do meu Google Drive. Tá? Então, essa foi a primeira coisa que ele fez aqui. Ele mapeou o meu Drive, né? Fez a montagem aqui do meu Drive, né? Essa palavra montar Drive, ela é mais comum para quem usa Linux, porque no Windows você liga o computador, você já está com o seu Drive montado lá, né? E no Windows não, eventualmente as versões mais antigas você tinha que montar o seu Drive e tal. Então ele usa Linux aqui e ele faz isso, tá? A base do servidor aqui do Google, do Colab, é o Linux, tá? Inclusive, se abrir aqui, ó, esse terminal, você tem a possibilidade de digitar comandos do Linux aqui no terminal, tá? Beleza, então fizemos a montagem aqui. O que a gente montou? Nós montamos essa pasta aqui do Google Drive, tá? My Drive, curso Python UFPA, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Projeto aula 27/11 de 2024. Beleza, é essa pasta aqui que eu mapeei. Tá? Dentro dela eu tenho os dois arquivos que nós vamos utilizar, né? Os dois notebooks, e o meu arquivo de configuração do tipo JSON. Tá? Deixei o e-mail aberto aqui, porque é o e-mail que a gente vai utilizar para receber os arquivos depois. E a ideia aqui mapeamos o Drive nesse primeiro projeto. O que a gente vai fazer? Mapeamos o Drive, buscamos alguns dados na CVM, tá? E criamos alguns relatórios, algumas análises com esses dados, tá? Eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês. E o segundo é o seguinte, fizemos a mesma coisa. Mapeamos o Drive, buscamos alguns arquivos na CVM, e a ideia aqui é buscar na CVM aquele arquivo de PDF que eles disponibilizam completo lá com a demonstração, algumas explicações e tal, né? E mandar por e-mail para você, tá? Então o que ele faz? Ele busca as empresas aqui, verifica quais empresas que divulgaram informações hoje, tá? Pega aquele PDF na CVM e te manda por e-mail, tá? É uma rotina simples, mas que ela acaba ficando um pouco complexa aqui no código, mas eu vou explicar passo a passo para vocês, pelo menos entenderem como é que funciona, tá? Então vamos aqui para esse segundo, né? Mapeio o diretório, carrego aqui algumas bibliotecas que nós vamos utilizar, tá? Biblioteca requests, que é para você fazer requisição usando HTTP e HTTPS. Carreguei aqui a biblioteca ZipFile, que faz a descompactação dos arquivos zip que vem da
CVM. Carreguei aqui a biblioteca OS, que é para fazer instruções em linha de comando com o sistema operacional. Carreguei o Pandas aqui, que já é nosso conhecido lá da outra aula. Carreguei esse Bytes.io aqui, que é para controlar o fluxo de informações quando você está fazendo o download de algum arquivo. E chamei também esse método sleep aqui. O que o sleep faz? Ele dá ele faz o sistema pausar um pouquinho, né? Sleep é sono, né? Ele faz o sistema parar um pouquinho, dar aquela respirada e continuar. Aí no sleep você define quantos segundos você quer que ele pare e tente novamente, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo o download, você enviou uma requisição via requests para um determinado site e ele retornou um erro. Né? Então, para você não parar o sistema, não dar um erro e tal, você usa o sleep aqui, dá uma parada, fala, pode ser alguma instabilidade, vou tentar daqui a pouco de novo. Aí você põe o tempo que você quer. Cara, eu quero 5 segundos, 10 segundos, 60 segundos. Né? Você define aqui e ele faz isso para você. Vamos criar alguns diretórios de trabalho aqui, tá? Esses diretórios de trabalho, eles vão ser para salvar os arquivos que a gente vai trabalhar, tá? Esses diretórios, eles não estão aqui ainda. Né? Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai... Aqui ele está atribuindo o caminho dos diretórios aqui nessa variável, né? Caminho para salvar zip, caminho para salvar CSV, caminho para salvar doc, tá? Aqui, esse OS mkdirs, aqui, o que ele faz? Ele verifica se esse caminho, se essa pasta existe. E se essa pasta não existir, o que ele vai fazer? Ele vai criar ela. Então, por exemplo, vamos pegar a tela aqui para a gente deixar de ladinho aqui para a gente ver ele criando, né? Por exemplo, vou executar aqui, vou executar a linha aqui, tá? Aí, ele, a princípio, não tem ainda aqui as pastinhas, né? Então, ele vai criar essas pastas aqui dentro para a gente. Ela já criou elas. Zip, CSV e Docs, né? Que é documentos. Tá? Elas estão vazias, obviamente. Acabei de criar, a gente não fez nada ainda. Só para a gente garantir que elas estão vazias aqui, não tem nada. Beleza, criei essas pastas aqui. O que mais que a gente vai fazer? Aqui, notem que tudo aqui está estruturado em termos de funções. Lembra que a gente aprendeu como se fazer uma função? Né? Você cria uma função, declara ela aqui por meio do def, dá um nome a ela, né? Por exemplo, essa função aqui chama baixar e descompactar arquivo zip. O que eu passo de parâmetro? Eu passo a URL, ou seja, onde é que eu vou buscar esse zip e o caminho para salvar. Né? Então, onde você vai buscar URL, onde você vai salvar, caminho para salvar. Tá? Aqui eu faço o requests, que é essa biblioteca aqui, e passa o URL. Tá? Se ele responder um código 200, quer dizer que deu tudo certo. Aí ele vem para cá e faz a descompactação. Se ele não responder código 200, ele vai dar um erro. Tá? O código 200 é que ele conseguiu estabelecer a conexão, vai conseguir baixar o arquivo. Tá? Isso aqui é a função. Executei a função, não vai acontecer nada. Eu só estou dizendo que lá na frente eu vou usar essa função. Tá? Aqui eu tenho uma outra função que faz o seguinte. Lá dentro dos arquivos da CVM, deixa eu pegar um arquivo da CVM aqui para vocês verem. Tá? Os dados da CVM eles estão nesse endereço aqui. Ó. É aquela plataforma de dados abertos. Né? Então, por exemplo, você tem aqui o portal de dados abertos do governo. Né? E aí você pode, em alguns caminhos aqui, buscar os arquivos que você quer, né, nessas pastas aqui. Isso aqui é muito interessante. Ele não tem aquela visão amigável, né, de relatórios e tal. Ele trabalha com dados mais brutos, ou seja, aqui são as fontes de informação mesmo. Né? Então, procura aqui, ó, dentro
dados, CVM, Gov, dados. Eu vou procurar aqui companhias abertas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Procurei aqui companhia aberta, DOC. Vou procurar os arquivos que eu quero. Eu quero DFP, eu quero FCA, eu quero formulário de referência. Eu vou trabalhar com as informações trimestrais, tá? Entro aqui nas informações trimestrais e aí eu tenho aqui dados, tá? Em dados eu tenho vários arquivos, tá? De 2011 até 2024. Nós vamos trabalhar com esse 2024. Ele me dá aqui um arquivo zip, tá? Vou fazer o processo manual aqui para vocês verem como que é. Tá fazendo o download aqui do arquivo. Vou abrir esse arquivo, tá? Vou descompactar ele aqui, extrair. Beleza, está aqui dentro. Dentro desse arquivo zip, ele tem várias informações, né? Eu tenho aqui o arquivo geral, que mostra a data que foi publicada e tal. Eu tenho aqui balanço patrimonial, eu tenho demonstração de fluxo de caixa, eu tenho DRA, DRE. A gente vai trabalhar nesse código aqui com a DRE, tá? A DRE consolidada está aqui. Esse arquivo CSV, tá? Vamos abrir ele aqui para a gente ver o conteúdo dele. Ó, tá aqui o arquivo, é um arquivo bruto, né? Ele tem o quê? Ele tem o CNPJ, ele tem a data da referência, ele tem a versão da publicação, né? Se é a primeira versão, se é uma republicação e tal. Tem o código da CVM, tem o grupo das informações, tá? Tem a moeda, tem a escala da moeda, tem a ordem do exercício, né? Se é o último ou se é o penúltimo, ele sempre trabalha com esses dois nesse arquivo, tá? O último e o penúltimo. Tem aqui a data de início do exercício e a data de fim do exercício. E tem o código da conta, tá? O código da conta e a descrição da conta, né? Aqui uma coisa que vocês vão ver é que ele tem todas as empresas misturadas aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente começa aqui no Banco do Brasil e termina nessa Dexco aqui, nesse arquivo que de 2024 está com 155 mil linhas, tá? E aí a gente tem que organizar isso aqui de maneira um pouco mais acessível, né? O valor da conta, a situação da conta fixa, né? E a gente vai trabalhar especificamente duas contas aqui, tá? Nesse arquivo. Então, o que ele faz lá no código? Ele busca esse zip, descompacta esse zip, abre esse arquivo CSV e busca dentro desse arquivo CSV algumas contas específicas, tá? Baixar documentos da última versão. Essa função está criada aqui, mas a gente não usa ela aqui. Na realidade, o que ele faz aqui? Ele vai selecionar somente os dados da última versão, da última publicação ou republicação. Tá? Então, se a empresa mandou uma republicação, uma correção do documento, ele vai buscar sempre a última. Tá? Aqui ele processa um intervalo de anos. Por quê? Porque eu posso definir o ano início e o ano fim. Aqui eu coloquei só 2024. Tá? Por que só 2024? Porque tem uma quantidade expressiva de empresas e se eu colocar um período maior aqui, ele vai buscar todas as empresas de todos os anos e fazer o download de todos esses arquivos e processar todos os arquivos, e eventualmente vai demorar bastante, tá? Então, o que ele faz aqui? Ele processa ano a ano, no caso 2024, né? Criei a função, passei o ano início, passei o ano fim. Aqui ele faz um for, começando com um ano, num intervalo de ano início até ano fim mais um. Por que ano fim mais um dentro do range? Vocês lembram que o range
ele termina... Vocês lembram que o índice do Python começa com 0, né? E vai incrementando 1 a 1. Né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui ano fim 2024, ele vai pegar só até 2023. Se eu colocar 2025, ele pega até 2024. Tá? Então, aqui eu coloquei ano mais 1 para ele fazer esse incremento. Tá? Então, ano início 2024, ano fim 2025, que ele vai pegar até 2024. Tá? O range é aquele intervalo que a gente define aqui no for, que a gente deu uma olhadinha, né? Então, o ano aqui pode ser qualquer expressão, tá? O ano foi colocado aqui para ficar uma expressão mais familiar, mas poderia ser um i, poderia ser um x, né? Então, lembra que o for, ele trabalha aqui com essa variável incremental, que vai pulando 1 a 1 dentro desse intervalo aqui, né? E o que ele vai fazer dentro desse for? Buscar os arquivos zip dentro dessa pasta de cada ano. Tá? Eu tenho aqui uma fstring. O que a fstring me permite? Permite que eu coloque uma variável dentro de um texto. Então, aqui o texto que eu tenho é o link. E a variável que eu tenho é o ano. Tá? Então, aqui ele vai pegar esse link aqui com 2024, que poderia ser 2023, 2022, 2021, o período que eu colocar. Tá? Então, por exemplo, se eu copiar esse link aqui e colocar aqui no meu browser e alterar isso aqui para 2020, por exemplo, ele vai me baixar o arquivo de 2020. Tá? E assim sucessivamente. Vamos ver se ele baixa. 2020 já está fechado, talvez ele... baixou aqui 2020. Tá? Se eu mudar para 2019, ele vai baixar também 2019. E o que o meu script está fazendo é simplesmente automatizar esse processo. Tá? Ele salva, caminho para salvar, CSV, ele cria uma pasta com um ano e tal, processa todo esse arquivo, e aí dentro do arquivo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar essas colunas aqui, ó, a demonstração, a denominação da companhia, a data fim do exercício, o código da conta, a descrição da conta, o valor da conta e a ordem do exercício. A gente não vai trabalhar com todas elas, tá? Aqui eu defini que eu quero, na ordem do exercício, somente o último, tá? Para quê? Para ele não pegar aquele penúltimo, tá? Não quero... Agora eu não quero trabalhar com penúltimo, né? Mas poderíamos trabalhar, tá? Aqui eu estou filtrando dentro da ordem do exercício somente os valores últimos, tá? Que mais que eu pego aqui? Demonstração, código da conta, a versão. Aqui o que ele está fazendo? Ele está garantindo que a maior versão para cada empresa foi pegada, foi adquirida aqui, tá? Então, o que ele faz? Ele pega a denominação da companhia, o código da conta, e em versão, ele pega o ID max. O que é o ID max? É o meu índice máximo daquela coluna. Tá? Se eu olhar aqui, por exemplo, se eu olhar aqui na versão, por exemplo, vamos pôr um filtro aqui para a gente ver que a gente tem diferentes versões. Lá, eu tenho empresas que já entregaram 5 correções. Essa farmácia, drogaria, Nicei aqui. Por exemplo, ela já entregou a 5ª versão da mesma demonstração. O negócio está bom lá, né? Mas, enfim. Então, ele pega sempre a última versão. Tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é trabalhar com a última versão. Né? Se você quisesse analisar, por exemplo, os erros das empresas, você poderia pegar todas as versões e analisar as diferenças, enfim, alguma coisa assim. Tá? Isso aí é configurável, é alterável aqui. Né? Então, você pode definir aqui, não, eu não quero pegar a última, eu quero pegar a última e a penúltima. Eu não quero pegar só a ID Max, né? Eu quero pegar todas. Então, eu simplesmente tiro essa linha daqui. Né? Eu vou pegar todas, que eu quero ver a diferença delas. Né? O que as empresas estão fazendo de errado? O que tem de tão
complexo assim na demonstração que essa empresa teve que publicar 5 vezes, né? Enfim. Então você poderia analisar isso, né? Aqui nós filtramos a conta, tá? Eu estou pegando duas contas aqui. A conta 3, né? E vocês, como contadores, aí, conto que a maioria. Oi, gente, parece que Erasmo caiu. Oi, tô. Oi, tá voltando. Oi, desculpa, tô por aqui. Todo mundo me ouve? Tudo ok? Voltou, Erasmo, tudo ok. Tá bom. Então eu estava falando aqui das contas. Acho que vocês pegaram até aqui, né? Então, a gente está trabalhando com duas contas específicas: receita e lucro líquido, tá? Vocês, como contadores, sabem que nós temos aqui centena de contas aqui. Então, aqui em código de contas, quando você Erasmo, olha... sua tela saiu, a gente está vendo só uma tela azul. Opa, peraí. O compartilhamento parou. Então, Tudo ok. tudo ok. Então, quando a gente olha aqui, você tem uma centena de contas, né? Contas, subcontas e tal, né? Então, receita de intermediação financeira, esse aqui é banco, né? Deve ser o Banco do Brasil, que geralmente aparece em primeiro aqui. Que mais? Receita de juros, né? Despesa de intermediação financeira, despesa de juros, enfim, você tem tudo isso, tá? No caso nosso aqui, nós vamos trabalhar com duas contas, tá? A receita e o lucro. Tá? Vou pegar a data fim do exercício, a data máxima, para ele pegar os últimos e pronto. Formatamos isso aqui, devolvemos isso aqui em formato de um data frame. Tá? Vou executar essa função que eu acho que eu ainda não executei. Aqui eu defino o ano de início, o ano fim. E aqui, pessoal, é onde a mágica acontece, que eu vou chamar essa função, processar intervalo de ano, vou passar o período aqui que eu quero, e dentro dessa função eu tenho outras funções que são chamadas para processar tudo isso. Tá? Então, vou processar essa função aqui agora, e ela vai... Vamos voltar lá, que eu acho que eu fui explicando e não chamei todas as linhas. Tá? Vou chamar todas aqui com Ctrl, com Shift Enter. Tá? Chamei todas aqui, todas as funções, porque como as funções estão interligadas, uma depende da outra. Tá? E agora aqui ele vai processar. Então, processando 2024, vamos esperar um pouquinho. Beleza. Processamento finalizado. O que ele fez? Processou 2024, buscou aquele arquivo zip, né, baixou, pegou a DRE, salvou aqui dentro da CSV. Então, se a gente entrar lá na CSV que a gente criou, ela está aqui, ó. Não só ela, mas todos aqueles arquivos do zip estão aqui. O que a gente vai fazer é mexer com essa DRE aqui, consolidada de 2024. Tá? Baixei ela. E agora ela está aqui em formato de data frame. Tá? Se eu executar essa linha aqui, ele vai me mostrar o que eu baixei e filtrei. Tá? Então, filtrei a denominação da companhia, a receita, o lucro e a data base aqui da demonstração. Tá? Bacana. Então, esse é o data frame que a gente processou, tratou e trouxe para cá. Tá? Então, tem a companhia, a receita e o lucro líquido foi o que a gente filtrou. Tá? Vamos lá.
O que mais que a gente pode fazer? Tá? Essa linha aqui, ó, para que ela serve? O que ele está fazendo? O que esse código está fazendo aqui? Isso aqui é aquela compreensão de lista, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está transformando a visualização do Python, que por padrão é a visualização americana, ele está transformando em a visualização da língua portuguesa, né? Ou seja, lá nos números, no lugar de ponto, na casa decimal, você tem vírgula, no lugar de vírgula no milhar, você tem ponto, enfim, essa inversãozinha que ele faz aqui, tá? E aqui eu vou fazer um resumo estatístico. Essa função aqui, describe, ela faz um resumo estatístico do nosso data frame, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a contagem, 461 empresas com receita e 454 com lucro líquido. Algumas empresas não têm lucro líquido naquela conta 3.11. Por quê? Porque algumas empresas, e se algum contador puder explicar isso para a gente, algumas empresas divulgam o lucro líquido lá na 3.09, que é lucro ou prejuízo acumulado. Geralmente bancos utilizam essa conta, né? Não sei se é uma questão de regulação, enfim, mas tem essa especificidade. Temos aqui a média, tá? A média de 6 milhões de receita, com 368 mil de lucro líquido, tem um desvio padrão aqui, isso aqui é só uma estatística descritiva, tá? Temos o mínimo aqui, uma receita de menos 10 mil aqui, uma receita negativa, provavelmente, quando a gente está trabalhando com receita bruta, aliás, como a gente está trabalhando com a receita líquida, provavelmente a empresa não teve receita e teve alguns encargos, algumas coisas que foram deduzidas aqui, ficou a receita negativa. Não é, ou pode ser algum erro também, né? Enfim. Temos aqui os quartis, né? 25, 50, 75, e temos o máximo aqui, 547 milhões 806 mil 725 na receita e lucro líquido, tá? Legal. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou, só para fins de mostrar como é que o filtro funciona, filtrar as empresas somente com receita positiva. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o meu DF final aqui, DF final, na coluna receita, eu quero só o que for maior que zero. Tá? Beleza, executo essa linha. Aí, o que eu tenho aqui? Eu quero apresentar as maiores receitas. Então, eu tenho essa função aqui que chama nlargest. Vai mostrar o quê? As 10 maiores receitas. Tá? Poderia ser 5, poderia ser 20, poderia ser lucro, poderia ser qualquer coisa que você configura aqui dentro do nlargest. Tá? Você tem uma outra função, ou um outro método, que chama nsmallest, que são, obviamente, os menores. Né? Então, se eu exibir aqui, eu tenho as maiores receitas. Né? Então, tem aqui a PTNAT, que é uma indústria têxtil, tá? Isso aqui é de um trimestre, tá, pessoal? Então, assim, tem empresas que variam esses valores substancialmente de um trimestre para o outro, né? Especialmente os bancos aqui, que estão aqui para baixo, mas, de maneira geral, eles estão lá em cima na receita. Né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nós temos alguns NAs aqui, né? Por exemplo, o Itaú não está com lucro líquido. O Banco Santander não está com lucro líquido. Provavelmente esse lucro líquido dele está em outra conta diferente da 3.11 que a gente utilizou. Tá? Vamos ver aqui, então peguei os maiores, tá? Só para fins de olhar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uns nulos aqui, não tenho? Esse NA aqui são valores não disponíveis. Eu tenho uma funçãozinha aqui que chama isNull. E o que eu quero que essa função faça? Eu quero que ela some. Tá? Eu quero que ela some quantos nulos eu tenho aqui. Então, vou executar aqui. Tá? Só para a gente ter uma ideia de se esses nulos são preocupantes. Tá? Então, eu tenho 7 valores nulos no lucro líquido e não tem nenhum valor nulo na receita. Vamos fazer o seguinte. A gente poderia fazer toda uma análise exploratória para entender quais são essas empresas que estão sem lucro líquido e tentar entender por quê.
Ah, está em outra conta? Beleza, vamos buscar em qual conta está e fazer essa adaptação. A princípio, o que a gente vai fazer? Nós vamos dropar isso, apagar isso. Tá? Quando eu fizer isso aqui, ó, df final drop NA, ele está fazendo o quê? Ele está apagando todos esses valores, todas essas linhas, né, essas observações que têm valores NA. Tá? Então, vou executar essa linha. E se eu voltar aqui, vocês vão ver que eu não tenho mais nulos. Tá? Então, ficou tudo zerado. Beleza, vamos para frente. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Só para visualizar, né, dentro desse contexto de análise descritiva, exploratória dos dados, vamos ver um plot de pontos, de scatter, dispersão desse lucro e dessa receita. Tá? Como é que ele fica? Vamos ver aqui. Só para a gente ter uma ideia de como essas empresas estão distribuídas em termos de receita e lucro. Né? Então, você tem aqui algumas empresas que estão fora da curva aqui do lado negativo, né? Então, você tem um lucro negativo, que é aquela que a gente viu, né? Mas que tem receita. Tá? Aqui, no eixo X, nós temos receita, e no eixo Y, nós temos o lucro. Né? Temos alguns outliers aqui, né? Empresas com alta receita e alto lucro, né? Fora da média aqui, né? Mais de 30 milhões de lucro e quase 500 milhões de receita. Essa empresa aqui. Essa outra aqui também, mais de 500 milhões de receita e mais de 30 milhões de lucro. Tá? E aí você tem um bolinho aqui concentrado, né? Essas são as empresas que talvez a gente deveria trabalhar, que estão mais dentro daquele contexto, para uma análise de regressão, né? Fala, pô, eu quero fazer uma análise simples aqui, uma regressão linear e tal. Talvez, tá? Não vou dizer que sim ou que não, mas talvez eu eliminaria essas empresas daqui, fora da curva, né? Mas é um talvez, tá? Porque essa aqui que a gente está fazendo é uma breve análise descritiva, né? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar quais são esses outliers aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou filtrar todas as empresas aqui que tiveram receita de mais de 100 milhões. Tá? Então, coloquei aqui, ó, DF final, receita maior do que 100 milhões. Salvei aqui no meu data frame chamado Outliers e vou mostrar o meu data frame aqui. Vamos ver quais são essas empresas. São naturalmente aquelas que a gente tinha visto lá em cima, né? Então, por exemplo, não, tem essa Metis aqui que eu não tinha visto, né? Receita de 101 milhões. A Petrobras aqui, receita de 117 milhões. Essa Petenat aqui, que é uma indústria têxtil gigantesca, 547 milhões. E essa Vivara Participações SA. Vivara, se eu não me engano, é aquela empresa de venda de joias, essas coisas, né? Se eu não me engano, é. Né? Pelo jeito, os presentinhos que a gente faz de dia das mães, dos pais, das avós, dos namorados e tal, estão trazendo algum lucro aqui para Vivara, se for isso mesmo, né? Legal. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Usando aquele N-Largest que a gente viu lá, vamos pegar quais são as de 10, as mais lucrativas, tá? E fazer um gráfico aqui para ver como é que fica. Tá? Então, estou pegando aqui as mais lucrativas, as 10 mais lucrativas, e vou criar um gráfico de barras aqui. Esse bar H, tá? O bar, o gráfico de bar, o plot de bar, é aquele gráfico normal que eu tenho as barras verticais. O bar H são as barras horizontais. Tá? Então, esse H é só a mudança da disposição do gráfico. Tá? Então, vamos executar aqui para ver como é que fica. Tá? Eu dividi isso aqui, ó, por 100 milhões, né? Não, dividi por milhões, né?
1E6 é milhão, né? Dividir por milhão para ficar mais apresentável aqui embaixo. Tá? Então, aquelas empresas que a gente viu lá em cima, a gente tem de maneira mais visual, mais gráfica aqui, as top 10 lucrativas, né? Que começam aqui na menor Itaú e terminam aqui na Vivara, que é a que a gente já tinha visto lá como maior receita, foi a que trouxe maior lucro também, né? Você tem uma correlação, né, entre lucro e receita, obviamente. Esse caminho, né, esse fluxo entre sair da receita e chegar lá até o lucro líquido é um caminho árduo, né, com muitas variáveis que influenciam, mas você tem, obviamente, uma correlação entre essas duas, né? Quanto maior um, maior o outro. Inclusive, eu trouxe aqui a correlação para a gente dar uma olhada, né? Qual que é a correlação da receita com o lucro líquido, tá? E aqui a gente está falando em correlação, que é uma métrica linear, tá? Então, linearmente falando, quando a gente analisa a receita e lucro, a gente tem uma correlação de 84%, tá? Olha o Seaborn aqui. O Seaborn, ele vai fazer o que aqui? Ele vai plotar um gráfico de calor, um gráfico de calor da correlação dessas duas métricas, ou seja, dessas duas contas, da receita e do lucro líquido. Tá? Obviamente ele vai ficar um gráfico simplesinho aqui, né? Mas é só para a gente visualizar como é que funciona. Tá? Se eu tivesse mais variáveis, né, eu poderia apurar todas elas aqui, qualquer relação entre todas elas. Eu quero ver o lucro líquido, eu quero ver a receita, eu quero ver o EBIT, eu quero ver o EBITDA, eu quero ver o endividamento, enfim. Se eu quisesse plotar um gráfico com todas elas aqui, ficaria bastante interessante, né? Mas aqui ele estava mostrando os 85% que eu tenho aqui de correlação entre receita e lucro líquido dentro de um mapa de calor, tá? E aí aqui no final, o que eu fiz para vocês aqui? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Eu não entrei aqui no rigor que a gente precisa da regressão linear, tá? Eu só estou plotando aqui uma regressão linear para vocês verem como é que funciona, tá? Então eu trouxe aqui o Stats Models, que é uma das bibliotecas do Python que permite o ajuste de regressão linear, tá? Não é a única, nós temos outras, tá? Mas essa aqui é uma delas. E ele vai fazer o quê? Ele está fazendo aqui o quê? O seguinte, ele está separando aqui as colunas do meu data frame receita e lucro líquido, está apagando os NAs e está salvando tudo nesse DF regressão. A partir desse DF regressão, eu vou criar a minha variável x, que é a explicativa, e vou criar a minha variável y, que é a minha variável resposta, minha variável que eu quero, né, regredir. Tá? Eu adiciono uma constante, isso é uma especificidade dessa biblioteca, tá? Outras bibliotecas que você usa, você não precisa adicionar essa constante aqui, tá? Nessa biblioteca, você precisa ter essa constante aqui, senão ela não funciona. É um parâmetro dela que eles poderiam ter posto dentro do código, mas não sei porque eles definem isso aqui fora e você tem que toda vez definir essa constante aqui, tá? Então, ele adiciona uma constante dentro das minhas variáveis x. E aí eu faço aqui o meu modelo. Tá? Aqui eu dei o apelido de SM ao meu Stats Model e aqui eu chamo ele. Né? Então, o que eu quero? Que o SM rode um OLS, né? Que é uma regressão pelos mínimos quadrados ordinários. É isso, né? Com as variáveis y com as variáveis x. Tá? E aqui eu faço um summary do modelo. Tá? Vou rodar isso aqui para a gente ver como é que fica. E aí ele traz aqui a minha regressão, tá? Pessoal, isso aqui tem uma série de coisas que a gente precisaria tratar para ver se isso aqui é válido, tá? Então, precisaria ver se os resíduos têm uma distribuição normal, precisaria ver se eu não tenho problema de multicolinaridade. Aliás, se a multicolinaridade é um problema aqui, né? Pode ser que não seja. Se eu tenho problema de heterocidacidade, né? Ou seja, eu não tenho uma distribuição homocedástica, homogênea entre os resíduos, enfim. Se eu tenho linearidade, todas aquelas questões das premissas que a gente teria que tratar aqui na regressão, elas não foram tratadas aqui. Eu só trouxe aqui para vocês para fins de
saber que existe e saber como é que funciona, tá? Então tem o meu R quadrado aqui de 0,72, né? A gente vê que é um modelo, a princípio, estatisticamente significante. Ele mostra que o lucro, né, tem uma relação com a receita e que o lucro em si, ele explica, nesse caso aqui, isolando essas duas variáveis, ele explica 72% da receita, tá? Não temos problema de autocorrelação linear, mas temos aqui problema de multicollinearidade, né? Você tem o ônibus aqui que está alto, enfim, tem algumas questões que precisariam ser tratadas aqui. Provavelmente, esse modelo aqui não tem uma distribuição normal nos resíduos, ele deve ter uma cauda bem longa ali uma cauda longa não, uma concentração próxima do zero ali, um pouquinho mais alta, puxando aquela linha para cima, tá? Mas é isso, tá? Então, esse código é isso. O que ele faz? Ele pega os dados da CVM, processa esses dados, traz receita e lucro líquido e apresenta alguns gráficos a respeito disso, tá? Posso inserir outras contas aqui? Pode, sem problema nenhum. Aqui dentro do código, você define quais contas você quer. Eu quero filtrar receita, lucro, quero filtrar o EBIT, quero calcular o EBITDA, né? Aí seria calcular, ele não vai estar aqui na DRE. Entre outras coisas, você pode pegar todas as contas que tem lá e fazer um tratamento aqui de uma empresa, de várias empresas, de um grupo, de um segmento, de um setor, enfim, da maneira que você entender que é relevante para você, tá? Deixa eu compartilhar esse código aí com vocês. E aí a gente já vai lá para o outro. Dúvidas nesse código aqui, pessoal? Luana falou que não. Vamos caminhando aqui. Se surgir alguma dúvida, podem me falar, tá? Agora vamos para o outro código. O outro código é basicamente a mesma coisa até determinada parte. Ou seja, ele carrega aqui, ele faz um mapeamento da minha pasta, né? Ele importa as bibliotecas aqui, as mesmas bibliotecas. Ele cria as pastas se necessário for, não será, porque elas já estão lá, né? Nós já criamos no outro código, as pastas são as mesmas, então elas vão continuar lá. Ele tem a função de descompactar o zip, no qual eu passo a URL, né? O URL é o endereço, né? Aquele link, né? E passo o caminho para salvar, tá? Que mais? Baixo os documentos da última versão. Isso aqui é tudo igual no outro código. Processos intervalos, esse arquivo também é o mesmo. O que vai mudar nesse código? É que esse código aqui, ele não trabalha com aquele arquivo de DRE. Esse código aqui ele faz o seguinte, ó. Ele vai abrir aquele meu arquivo principal lá do zip, tá? Qual que é o meu arquivo principal do zip? É esse primeiro aqui, tá? Esse é o arquivo principal do meu zip. Vou abrir ele aqui. O que eu tenho dentro dele? Ó, dentro desse arquivo eu tenho o seguinte. Tem todas as linhas lá, né? Das empresas que tem demonstrações aqui. 2.296 demonstrações estão disponíveis aqui. Tá? Tem as repetidas, obviamente, tem as versões diferentes, todas as versões estão aqui. Tá? A categoria é o ITR, a demonstração trimestral, tá? Tem um código do documento, tem a data de recebimento desse documento, né? Interessante, né? Aqui você pode, por exemplo, programar a busca diária desse arquivo e
trazer somente as últimas datas, né? Por exemplo, vamos ordenar aqui por data de recebimento, mais novos, mais novo para o mais antigo. As últimas demonstrações são aqui essas do dia 22/11. Tá? Então, você poderia deixar esse código automatizado, seja aqui no Colab ou no notebook, para buscar novas demonstrações todos os dias. Né? Então, todos os dias, de manhã e à noite, ele vai lá e dá uma olhada. Né? Mudou essa data aqui? Não, não mudou. Então, beleza, essa aqui eu já tenho, não precisa trazer mais. Ah, entrou aqui 28/11, beleza, tem uma demonstração nova. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse link aqui, nesse link está a demonstração, vai salvar esses documentos, tá? Isso aqui, ó, a gente tem um arquivo zip, dentro do arquivo zip a gente tem outro arquivo zip, tá? Quer ver? Vamos pegar esse link aqui só para a gente ver como é que funciona, tá? Ele pega esse link aqui do documento. Ele pega esse link do documento e aí ele vai lá no browser interno dele e vai abrir esse documento. Tá? Vou esperar ele abrir aqui. Vou manter aqui, ele está falando que o arquivo não é seguro. Vou manter para ele baixar. Tá? Bom, ele não está deixando eu baixar aqui, mas lá no... Aqui a gente está no Chrome, né? Então ele faz essa verificação de segurança e tal. E aí, lá, deixou baixar, tá? Beleza, eu vou abrir a minha pasta aqui, eu tenho esse zip aqui, aqui tá os arquivos que eu tinha baixado, que a gente não vai usar mais. Tenho esse documento aqui, que é de qual empresa? É daquela primeira empresa do meu arquivo, é desse Banco de Brasília aqui, BRB, tá? Dentro desse arquivo zip, que o código vai buscar, eu tenho outros documentos. Vamos descompactar aqui para a gente ver. Descompactar dentro de uma pasta com o mesmo nome. E aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho todos esses documentos aqui, tem um XML que eu posso transformar em PDF, dependendo da estrutura dele. Inclusive a gente fez um trabalho desse bem recente com o professor Luiz aí. O professor Luiz ele precisava coletar aqui os formulários de referência. Né? E aí o que a gente fez? A gente buscou os formulários de referência dentro desse arquivo XML e transformamos ele em um PDF. Então é possível fazer isso também. Mas aqui eu vou pegar especificamente esse arquivo que já está pronto, tá? E vou mandar no e-mail, tá? Ele tem 114 páginas, que são as informações trimestrais da empresa aqui dentro desse PDF, onde você pode ver de maneira bastante completa aqui tudo que tem nessa demonstração trimestral, tá? Então, basicamente, ele faz isso. Ele busca esse PDF lá dentro da CVM e manda esse PDF por e-mail, tá? Pega a última versão, a versão máxima. Se eu já baixei, ele não baixa novamente, tá? Então, se esse arquivo já estiver lá na minha pasta, ele não vai baixar, tá? Não precisa ficar baixando o mesmo arquivo várias vezes, né? Aí ele vem aqui, ó, ele vai iterar entre as colunas até achar essa coluna link doc. Ele abriu esse arquivo aqui, né? Baixou o zip, abriu esse arquivo, aí ele vai dentro dessa coluna aqui, links doc, busca esse link, e é esse link aqui que ele vai usar para baixar os
os documentos, tá? Ele faz aqui 3 tentativas, tá? Fez a primeira tentativa, deu erro, faz um sleep, faz outra tentativa, deu erro, ele faz o sleep de novo, fez outra tentativa, deu erro, ele faz um sleep de novo de 5 segundos, tá? Deu erro 3 vezes, ele pula, tá? Um problema tem, tenta baixar esse link, tá? Mas geralmente não dá erro nisso aqui, tá? A não ser que você tenha um problema de conexão e tal. Geralmente esses arquivos são armazenados em servidores bastante disponíveis e seguros, tá? Deixa eu ir executando aqui para não esquecer. O que mais? Aqui, data início, data fim. E aqui é onde ele faz o processamento, tá? Então, o que ele está fazendo aqui agora? Ele está processando esses arquivos. Ele vai pegar todos aqueles arquivos, salvar dentro das pastas, separar só os PDFs e depois mandar o PDF por e-mail. Vou deixar processando aqui que ele deve demorar um pouquinho, tá? Essa aqui, ó, é a estrutura daquele arquivo JSON que eu tenho aqui, tá? Então, aqui dentro do Google Drive, eu tenho o meu arquivo JSON. Esse config.json, ele tem o quê? Ele tem a configuração do meu e-mail, tá? Qual que é a estrutura dele? Servidor SMTP, coloca aqui. Porta SMTP, coloca aqui. E-mail do usuário, coloca aqui. Senha do usuário, coloca aqui. Tem formas mais seguras de fazer isso? Tem. Tem formas mais seguras de fazer isso, sem você ter que expor os seus dados aqui no JSON. Eventualmente, se tiver que compartilhar, dependendo do código, você poderia até estruturar para que o usuário digite isso na hora. Tá? Não fica muito amigável ter que digitar o SMTP, a porta e tal. Posso deixar isso aí pré-configurado, posso deixar o e-mail pré-configurado, a pessoa só digitar a senha. Dá para fazer isso, tá? Mas aí não dá para ser automático, né? Porque se, por exemplo, você pôr para processar determinado horário, eu quero que processe de madrugada isso no horário que eu não estou aqui, né? Beleza, ele vai processar, só que se tiver que digitar alguma coisa, ele não vai fazer, tá? Uma outra coisa que não dá para fazer também é automatizar arquivos, né? Automatizar códigos que dependam da conexão com o Google Drive. Tá? Se eu quero fazer o mapeamento do Google Drive ou de algum disco, eu tenho que optar, ou faço mapeamento ou faço automatização. Tá? O que eu costumo fazer? Tá? Por exemplo, eu tenho que automatizar esse código. Tá? Para eu automatizar esse código, eu preciso deixar o Colab aberto? Não. Ele funciona com o Colab fechado. Se automatizou aqui, você pode fechar tudo, desligar seu computador e ligar no outro dia para ver que o resultado vai estar aqui. Tá? Só que quando você faz o mapeamento do Google Drive, ele te pede autenticação por segurança. Tá? Então não dá para eu automatizar e deixar o Google Drive aqui, porque ele vai dar erro. Tá? O que dá para eu fazer por exemplo, esse código aqui, eu estou mapeando o Google Drive, mas eu não precisaria mapear o Google Drive. Por que não? Porque ele pode salvar tudo no disco temporário, depois excluir tudo. Afinal de contas, o que me interessa aqui são os arquivos que vão ser enviados no meu e-mail. A partir do momento que eles forem enviados no meu e-mail, eu não preciso ter esses arquivos no Google Drive. Tá? Eu posso apagar, ou posso usar um disco temporário, tá? Que é o próprio disco que a gente tem aqui quando a gente aloca o recurso. Né? Então, eu tenho aqui a memória e o disco. Eu tenho 221 GB de disco temporário para utilizar nessa sessão. Tá? Beleza. Uma outra opção é usar algum outro tipo de servidor. Tá? Quando eu utilizo... quando eu preciso salvar esses dados em algum banco de dados, eu ponho aqui direto a autenticação no banco de dados. Quando eu preciso salvar em um disco, eu coloco em um FTP. Tá? Então, eu tenho um FTP no qual eu crio as pastas lá e envio os arquivos para lá. Tá? Não é o caso aqui. Tá? Então, no caso aqui, essa autenticação aqui nem seria necessária, porque a gente não precisa salvar esses arquivos no Drive. Tá? Então, ele está processando aqui, ó.
O que ele está pegando? Ele está pegando aquelas últimas datas disponíveis, tá? Por que eu peguei só as últimas? Para a gente, né, ganhar tempo aqui. Tá? Então, ele pegou aquelas datas de 22/11 que a gente viu, baixou o documento, descompactou o documento, baixou outro documento, descompactou e está baixando um terceiro documento aqui. Tá? Ele é um pouquinho demorado porque os documentos são grandes. Tá? Em todos eles ele fez só a primeira tentativa, tá vendo? E aí aqui é a configuração do e-mail. Tá? Então ele tem várias bibliotecas aqui. Muita coisa aqui, pessoal, é, como se diz, perfumaria. Tá? Só com o SMTP lib você já consegue mandar um e-mail. Tá? Então, se você quiser um negócio simples e funcional, sem perfumaria, vamos dizer assim, você consegue mandar só com SMTP lib. Tá? Por que eu coloquei essas outras bibliotecas aqui? Para melhorar a formatação do e-mail e tal. Né? Inclusive, eu já vou pôr para enviar aqui assim que terminar, porque ele demora. Tá? Vamos esperar terminar aqui. Tá? O que ele faz nesse código aqui? Ele busca aquele config.json, né? Então carreguei a biblioteca JSON aqui, ele busca aquele arquivo JSON, tá? Abre aquele arquivo no modo read, né? Leitura, e importa isso aqui para as configurações, tá? Então eu tenho aqui um arquivo de configurações com essas informações, tá? A partir desse arquivo, eu vou receber aqui o meu servidor SMTP, todas as informações que estão no meu JSON, eu poderia ter colocado direto aqui, tá? Sem utilizar esse JSON. Só que aí, todos os dados do meu servidor, porta, e-mail e senha, ficariam gravados aqui no meu código, tá? O que não é adequado, né? A gente está fazendo uma aula, né, e vamos deixar gravado aí no YouTube para toda a rede ver. Né? Então, não seria prudente da minha parte deixar isso aí gravado aqui. Tá? Então, eu coloquei naquele JSON, mas poderia estar aqui. Tá? Eu quero um código, só eu vou usar aqui dentro de casa. Né? Só eu vou ver, só eu vou utilizar aqui. Você pode pôr os dados aqui para fins de simplificação. Tá? Ele printa aqui o SMTP e a porta. Aqui é o diretório onde ele vai salvar os PDFs, tá? Então ele vai criar um diretório temporário chamado documentos, PDFs, né? Ou vai usar aquele que já está criado. Se já tiver um criado, ele não vai criar outro, ele não vai sobrepor, ele vai usar aquele que já está criado. E aqui é a função propriamente dita para enviar o e-mail. Lembra da função que eu falei para vocês? Essa função aqui, por exemplo, ela pode ser reaproveitada em várias partes do código. Tá? Eu tenho que enviar e-mail disso, daquilo, daquilo. Eu posso reaproveitar essa função aqui sem ter que colocar ela em várias partes do meu código. Tá? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho a mensagem, tá? Tenho o e-mail aqui, a configuração do e-mail. E-mail from, o e-mail do usuário, e aqui eu coloquei a identificação do e-mail. Então, o e-mail a gente vai receber lá como curso Python UFBA, e aqui o meu e-mail. Tá? É uma forma de colocar. Isso aqui é uma biblioteca que faz, tá? É essa biblioteca aqui, ó. E-mail, utils, import, formata DDR, tá? Para formatar o campo from, tá? Se eu não tivesse isso, ele enviaria somente o meu e-mail, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, uma parte disso aqui é perfumaria, coisa que a gente está fazendo para deixar o negócio mais bonito, tá? Aqui é o destinatário que vai ser o mesmo, tá? Então eu vou sair do meu e-mail e mandar para o meu e-mail mesmo, tá? Poderia ser outro, obviamente, poderia ser mais de um destinatário, só se separar por vírgula ou por ponto e vírgula, e você pode ter vários destinatários, né? Não, eu quero enviar esse relatório aqui para todos da minha organização todos os dias de manhã. Então você programa isso aqui, tá? Aqui é o corpo do e-mail, o anexo, né? Uma biblioteca só para anexar, né? Aqui eu faço a conexão, tá? Passo aqui o usuário, a senha, e aqui eu faço um print
do resultado dessa operação, tá? O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o texto que vai no meu e-mail, tá? O destinatário, o assunto, né? Relatório, CVM, e aí aqui eu tenho o corpo do meu e-mail. Prezado, não tem nada aqui, tem só esse /n/n. /n/n significa que você tem que pular 2 linhas, tá? Segue anexo, documento, código, aí ele pega o código lá do meu arquivo, baixado no site da CVM, /n/n, atenciosamente, eu coloquei aqui sistema curso UFBA, tá? Beleza, é basicamente isso que ele faz, tá? Esse código poderia ser bem mais curto se eu quisesse só enviar um e-mail bem simplesão, tá? Processou todos os documentos aqui. Processou esse 143468, 143469, entre outros, né? E agora a gente vem aqui para o e-mail propriamente dito, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Enviar aqueles PDFs pro meu e-mail, tá? Deixa eu só excluir isso aqui. O nosso e-mail vai chegar aqui, tá? Então, vamos aguardar. Ele vai começar, lá, conectou no servidor, porta 465, tá? Você tem que observar também uma outra questão. Alguns arquivos de PDF ficam muito grandes. Tem algumas demonstrações com mais de 400, 500 páginas. São arquivos grandes, 20, 30, 50 mega. Né? Alguns e-mails não suportam esse tamanho de arquivo e eles vão recusar. Então, são tratativas que você pode fazer posteriormente, né? Você vai identificar o erro aqui? Vai. Ele vai mostrar aqui quando o arquivo for grande demais. E o meu e-mail aqui, no caso esse desse domínio aqui, Natel Contact, não suportar. Tá? Então, ele já está tentando enviar. Tá? O que ele está fazendo? Né? Ele já baixou os arquivos que estão salvos aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar só o PDF, pegar esse PDF, anexar o e-mail e mandar um e-mail lá para esse local web aqui. Tá? Então, vamos aguardar aqui chegar esse e-mail. Dúvidas por enquanto, pessoal? Eu fiquei de trazer nessa aula, eu não lembro quem que pediu, não lembro se foi o Silvio, eu não lembro quem que comentou a respeito de executável, tá? E eu fiquei de trazer, mas eu não trouxe. Né? Eu não trouxe porque eu queria preparar um ambiente para criar o executável. Né? E depois eu gravo aqui para vocês, não foi o Silvio, não tem problema. De qualquer forma, eu vou gravar isso depois, disponibilizar para a professora Chase, ou disponibilizar no próprio YouTube do meu Gmail, para vocês poderem ver como é que faz isso depois. Tá? Qual que é a vantagem do executável? A vantagem do executável é que eu posso transformar isso tudo aqui em um único arquivo executável e colocar ele de forma automática para ser executado na minha máquina. Tá? A gente só tem que tomar cuidado com algumas operações, porque dependendo das operações, principalmente operações que envolvem senha, acesso a muitos sites, baixar arquivo, manipular arquivo, o antivírus pode entender que é um vírus e travar esse executável. Tá? Por quê? Porque é um arquivo que não é conhecido. Você criou ali na hora e não é um conhecido. Essa rotina que você está criando ali não é uma conhecida do seu sistema. Então, o seu antivírus eventualmente pode achar isso estranho e, por segurança, barrar. Aí depois você pode ignorar isso e excluir esse arquivo das próximas execuções. Tá? E ele funciona muito bem. Tá? Quando você cria um executável do Python, o que ele faz? Ele vai compactar todo esse código e todas as bibliotecas utilizadas nesse código em um único arquivo que pode ser usado em outras máquinas. Tá?
Se eu executar esse arquivo em outra máquina, eu não tenho executável, tá? Se eu executar esse executável em outra máquina, eu não tenho a necessidade de ter o Python instalado e nem as bibliotecas instaladas. Por quê? Porque tudo vai estar dentro daquele executável, tá? Então eu posso mandar esse arquivozinho para um outro computador que não tem Python, que não tem nada, que ele vai fazer esse processamento todo aqui e enviar os relatórios que você quer. Fica muito interessante, tá? Vamos ver, parece que ele já mandou o primeiro aqui. Vamos ver aqui. Ah, não, é esse e-mail aqui. Esse aqui. Ah, e-mail enviado com sucesso para José Erasmo, até o contact, o arquivo 143468.pdf. Então já está no meu e-mail aqui, ó. Tá vendo? Então eu já tenho aqui o primeiro e-mail chegou. Com a identificação de curso UFBA, prezado, segue anexo, documenta, atenciosamente, sistema curso UFBA. Tá, vamos visualizar o anexo? Vou baixar ele aqui e vou abrir aqui em cima esse meu anexo. Tá aqui, ele tem 16 MB. E esse aqui é aquele arquivo que a gente até viu lá em cima, né? Do Banco de Brasília, né? Tem 114 páginas. Então aqui todas as informações das demonstrações, tá? Pessoal, você sabe um negócio super interessante que a gente pode fazer também? É buscar trechos específicos, strings específicas dentro de um PDF. Inclusive destacar essas strings. Né? Por exemplo, eu quero buscar assuntos relacionados ao endividamento. Né? Beleza, ele vai buscar isso aqui. Eu quero destacar todo o termo relacionado à despesa tributária. Então ele vem aqui e faz um destaque. Né? Não dá para fazer no Chrome aqui, eu acho que não dá. Mas no Python você consegue fazer isso. Tá? Aí o PDF já chega para o usuário com isso destacado. Né? Eu quero eliminar algumas páginas que não têm informações que eu quero. Ele pode eliminar isso para você. Tá? É muito flexível. Eu quero separar só as notas explicativas. Né? Então, a partir da página que ele mostra aqui, notas explicativas, eu recorto e vou mandar só isso. Tá? Dá para fazer isso também. É uma seara muito grande de possibilidades que você tem aqui para fazer no Python. Tá? Então aqui esse primeiro, parece que já chegou mais um aqui. Ele deu um erro aqui, deixa eu ver qual erro que deu. Enviado e-mail, aqui está todos como enviado, mas provavelmente ele recusou algum aqui. Tá vendo aqui, size exceed fixed limited. Ele cedeu o tamanho do anexo, então provavelmente algum dos anexos ficou muito grande, ele não conseguiu mandar, tá? Já tem outra demonstração aqui, deixa eu ver qual que é a empresa aqui que ele mandou. É da Zamp SA. Então tem as DFs aqui da Zamp. Beleza? É um arquivo bem completo, tem os comentários, tem tudo. Né? Ele salvou no disco, né? Posso ver lá no disco os documentos que tem aqui. Né? Vamos tentar entender eventualmente qual. Provavelmente esse documento aqui, de 32 megabytes, foi o que ele não conseguiu mandar. Tá? Eu acho que não tem nada além disso que. Aqui, por exemplo, vamos supor que ele não consiga enviar o PDF. Você poderia programar o e-mail para enviar o link, né?
Por exemplo, tá aqui, eu não consegui, não foi possível carregar o PDF porque excedeu o tamanho. Mas o link para baixar esse PDF está aqui. Aí você poderia compartilhar direto do seu Google Drive ou o próprio link original dos documentos, tá? Seria bem bacana, é uma possibilidade de se fazer no Python também. Aí chegou mais dois aqui, ó. Vamos ver. O que chegou? Siderúrgica JL Alipert. Nossa, temos empresas novas, né? Eu tô por fora, né? Eu acompanhava bastante as demonstrações das empresas, mas tem muita empresa, fora aquelas da nosso conhecimento mais público, né? As principais, Vale, Petrobras, que a gente ouve muito falar, né? Itaú, Magazine Luiza, essas estão mais na mídia. Tem algumas que a gente quase não ouve falar, né? Eu, por exemplo, não conhecia essa siderúrgica aqui, JL, né? Não faço ideia de onde seja. Vamos ver outra aqui. Rossi Residencial. Essa aqui está em recuperação judicial, inclusive, tá vendo? Construtora. É construtora, né? Anual acumulado, acumulado exercício anterior, enfim. Essa seria bacana, né? Você pesquisar dentro da demonstração alguns termos-chave, já destacar para tentar entender qual que é a expectativa da administração da empresa em relação à recuperação e tal. Bem bacana, né? Acho que já chegaram 1, 2, 3, 4 demonstrações. Uma deu erro. Eu acho que são as 4 que a gente tem lá na pasta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5. Uma deu erro. São as 4 que a gente tem lá. Mas basicamente é isso, pessoal. Ele faz a busca desses documentos, carrega esses documentos, baixa, processa, descompacta e manda isso por e-mail, tá? Eu achei que essa aula seria maior, mas a princípio é isso. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode aproveitar esse tempo final para discutir aqui. Caso vocês queiram ver alguma outra coisa, eu estou à disposição de vocês aqui. Tá bom? Daria tempo até ter trazido o executável, mas como eu não preparei tudo aqui, e essa criação do executável, ela é algo muito simples quando você já tem tudo pronto, né? Na verdade, deixa eu ver se eu tenho algum modelo de executável pronto aqui para a gente ver. Eu vou abrir a ideia aqui do Spider para a gente dar uma olhada nele. Deixa eu ver se eu tenho algum executável pronto aqui. Nossa, eu tenho vários executáveis prontos aqui. Nem lembrava que tinha tanto executável aqui. Vamos abrir um aqui só para a gente ver dentro da pasta dele, né? O que esse executável faz? Agora eu estou lembrando dele. O que esse executável faz? Ele busca todos os dias cotações na Binance e baixa essas cotações para armazenamento em um banco de dados interno. Tá? Por que ele faz isso? Porque as empresas, elas de repente, elas
deixa um histórico de cotações disponível bastante limitado, né? E esse histórico, quando eu falo bastante limitado, são 5 anos, né? E esse histórico, eventualmente, é insuficiente para treinar alguns modelos de aprendizado de máquina ou aprendizado profundo, né? Então, a gente vai criando uma base, armazenando essa base para poder treinar alguns modelos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse arquivo CSV que ele baixou aqui, provavelmente ele vai ser processado e tratado e inserido em algum outro banco de dados, tá? É um arquivo grande, não sei nem se ele vai abrir aqui no CSV, tem 200 mega, vamos ver se ele abre. Esse conjunto de dados é muito grande para o Excel, tá? Então ele vai abrir só as primeiras 1 milhão de linhas, tá? 1.048.576, que é o máximo, tá? Então aqui tá vendo, ele tem dados desde 2017. Deixa eu formatar melhor aqui para a gente ver. Tá apanhando um pouquinho porque é um arquivo grande, né? E ele está manipulando tudo isso dentro da memória, né? Então ele baixa esse arquivo aqui, aparentemente são só cotações do Bitcoin. Ah, não, tem BNB aqui também, que é uma outra moeda, né? De 2017, de 15 em 15 minutos, até agora 2020, que foi o que ele conseguiu carregar, né? Ele não carregou tudo, né? Então provavelmente tem uma parte do arquivo aqui que ele não está mostrando, né? Daria para ver, só para fins de curiosidade? Daria, quer ver? Se eu abrir ele aqui no bloco de notas, ele vai mostrar todas as linhas. Quantas linhas ele tem. Vamos lá no final. Ele tem 1 milhão... 1.500.000 linhas, né? Então ele tem dados até 20/11/2024, de 15 em 15 minutos. Tá? Então, igual eu falei, a gente armazena esse histórico, faz um tratamento, coloca em um banco de dados. Você pode configurar na sua própria máquina um banco de dados gratuito para fazer o armazenamento dessas informações. Eu, particularmente, uso o MySQL. Ele é leve, é gratuito, enfim. É gratuito você deixar na sua máquina, né? Se colocar num servidor, por exemplo, eu quero pôr lá no GCP da Google, quero pôr no AWS da Amazon, quero pôr no Azure da Microsoft. Aí você vai pagar a hospedagem desse banco de dados lá, né? Ele é gratuito, mas você paga a hospedagem. Eu quero utilizar o Microsoft SQL Server, você vai pagar a hospedagem e a licença dele, que é caríssima, tá? Então, se não for um projeto institucional, um projeto que você tem um patrocínio aí, ou que você esteja desenvolvendo dentro de uma instituição que tem licença do Microsoft SQL Server, né, talvez não vale a pena de viabilizar um banco de dados desse. Mas, sem dúvida nenhuma, o MySQL ou até o PostgreSQL atendem a maior parte dos projetos que você queira trabalhar aí. Isso se o armazenamento que você tem for maior do que 1 milhão de linhas, né? Senão você pode deixar ele no CSV mesmo, tá bom? Pessoal, por hoje é isso.
nosso curso é esse, tá? Eu fico à disposição de vocês, totalmente à disposição de vocês. Pode ser por meio de UFBA, do e-mail da UFBA, pode ser através do Gmail aqui, pode ser através desse Natel Contact que vocês viram aqui, Natel Contact Center, ou pode ser também por meio do LinkedIn. Mandem mensagem lá. Deixa eu pôr ele aqui novamente para vocês. Não é difícil de achar, meu nome não é muito comum, José Erasmo Silva. Então eu fico à disposição através desse e-mail aqui. Ou por meio do meu LinkedIn. Vocês podem mandar mensagem também. Tá? Dúvidas, pessoal? Estou por aqui. Vou ficar por aqui aguardando. Se surgir alguma dúvida, quiser conversar, bater um papo a respeito do Python, estou por aqui. Oi, Erasmo. O segundo link você chegou a colocar? Deixa eu ver Acho que aqui. não, né? Segundo link, esse do e-mail, né? Vou compartilhar Isso. aqui. Leitor. Eu acho que é esse. E esse aqui. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o Python ele tem uma seara muito grande de possibilidades, inclusive a possibilidade de autoaprendizado. Tá? Você consegue aprender sozinho ou consegue aprender pesquisando em fóruns, em bibliotecas, em livros, em artigos. A gente costuma buscar muito assuntos novos ou interessantes por meio de artigos científicos, né, e que a gente tenta eventualmente replicar em outros contextos, né. Muitos artigos compartilham os códigos, né, você tem essa ideia de contribuição, né, de mutualidade, né, de colaboração no Python. Então, por exemplo, você pega lá um artigo super interessante, utilizou o quê? Utilizou rede neural, TensorFlow, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. O que a gente pode fazer? O pessoal aplicou onde? Aplicou nas empresas chinesas, né? Os chineses publicam muito artigo científico, né? Os americanos também, enfim. Eu quero aplicar isso no Brasil. Beleza, você pega lá o código dele, ajusta para a sua realidade, né, e aplica isso no contexto que você quer. Né? Muita coisa no Python você não precisa inventar a roda, construir do zero. Você pode pegar alguns códigos prontos, igual esse que a gente trabalhou aqui, e ajustar da sua maneira, né? Ajustar para o seu contexto, para as suas empresas. Né? O e-mail, eu quero ajustar para o meu e-mail, para a minha senha, mandando os arquivos que eu quero. Eu não quero pegar arquivo na CVM, eu não quero pegar arquivo na B3, eu quero pegar um arquivo da minha máquina e mandar todos os dias automaticamente para a minha equipe. Legal, você faz isso, né? E faz isso de maneira muito, muito prática e muito acessível. Tá? Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez, Erasmo, parabéns aí pela didática, pelo compartilhamento das informações sobre o Python, acho que foi super proveitoso. E, pessoal, também agradeço, a participação, estarem aqui com a gente essas 4 aulas, esses 4 dias de encontro. E sobre o certificado, o controle é feito basicamente pelo acesso à sala, né? Então a gente fica registrado isso no sistema da RNP, depois a gente só vai fazer o levantamento, né, no que diz respeito à frequência, e vocês vão receber por e-mail mesmo o certificado, tá bom? Então não é muito rápido não, mas não se preocupe que vai chegar. Então, super obrigada aí, um bom dia para todos. Agradeço, obrigado, abração a todos, foi um prazer.